como vai você? Tudo bom? Boa noite para você que está sozinho, sozinha, ou você que está casadinho, casadinha, estão prontinhos agora para dormir, ou você que está trabalhando, fazendo qualquer coisa agora. Muito obrigada por essa companhia boa, viu? Hoje nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Orgasmo. Muito prazer, orgasmo. É o tema do programa de hoje. Tem gente que faz tudo na vida por um orgasmo. Algumas conseguem, quer dizer, muitas conseguem, e aquelas que não conseguem um orgasmo. E aquelas que estão agora dizendo assim, o que é isso? Nunca senti um orgasmo, sou casada, tenho vida sexual ativa, ou já tentei, já esperei, fiz de tudo, fui no médico, não consigo. Existem essas pessoas que não conseguem de maneira nenhuma, mesmo com N tentativas, não chegam lá no orgasmo. E o que é especialmente um orgasmo? Vai que você não experimentou ainda, ou ouve-se muito falar e você não sente e tal. O que é mesmo orgasmo? O que acontece quando ele acontece, né? Hoje vamos fazer essas perguntas e outras para a doutora Cristina Barros, que é sexóloga, ginecologista, terapeuta de casal e pode muito bem nos ajudar. Você não concorda comigo? Então tá, vamos pedir para ela. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Que bom. Então, doutora, o que é esse tal de orgasmo? Que para alguns é yes, eu sei o que é. Para outros, assim, como é que ele funciona? Verdade. Por que o orgasmo é tão desejado? O orgasmo, são aqueles instantes, né? Primeiro tem que falar que são instantes, que às vezes elas acham que é horas, né? Então, são instantes de prazer intenso, acompanhado de alívio, né? E essa sensação prazerosa, ela é acompanhada organicamente com contrações da parede da vagina, pegando aquela plataforma do assoalho pélvico, pega um pouquinho do útero, um pouquinho da região anal, aquela musculatura tudo. Então, essas contrações e essa sensação boa que ele dá, esse prazer, é a sensação do orgasmo. Então, assim, é o auge do prazer. É isso, assim, Isso. de um prazer. Auge quer dizer, não é ele Pico, tudo. é Um pico, mas isso. teve uma série de prazeres anteriores isso. que culmina com ele. Combina com ele. É possível que uma mulher experimente o orgasmo no sentido do que antecede ao pico, só não consegue chegar lá no auge? É assim, se a gente for falar da resposta sexual, então ela é dividida em etapas. Então, primeiro vem o desejo. Do desejo de ter a relação, vem a excitação. E a excitação, na hora que está naquele momento de excitação máxima, ela culmina com o orgasmo. Esse prazer, essa excitação, esse momento de entrega, essa troca, pode ser um momento muito prazeroso e não ter a experiência do orgasmo, o pico. Mas o prazer máximo é o orgasmo, é o ponto máximo da relação. O que pode impedir uma mulher de chegar ao auge da sensação do prazer? A maior causa são psicológicas, da chamada anorgasmia, que seria uma disfunção, né? O certo seria ela ter o desejo, se excitar e conseguir chegar ao orgasmo. Não está conseguindo chegar ao orgasmo, então a gente tem que ver o que é que está acontecendo, fazer o exame, né? Ver o orgânico se está tudo certinho, mas a maior causa é psicológica. Ou, às vezes, experiências, né? Sexuais traumáticas que ela teve, que aquilo, como uma primeira experiência, ela ficou traumatizada, ela não consegue a entrega. Porque eu falo muito que o orgasmo é entrega, né? Você pode ceder seu corpo para o sexo, mas você se entregar, né, nele, você precisa estar muito, muito envolvida, né? Cristina, assim, tem profissionais, alguns poucos, talvez, pelo menos dos que eu conheço, que defendem que uma mulher que carrega uma disfunção desse nível, que é anorgásmica, possivelmente ela não vai conseguir retomar, ou é definitivo. Mas quando você me traz essa fala de que assim é psicológico, pode ser trabalhado. Aqui mesmo no programa já houve um momento ou outro que um profissional dependeu. Não, há um grupo de mulheres que nunca vai ter um orgasmo. E assim, aquelas que já não têm hoje, ficam assim, mas então não tem jeito para mim, não tem esperança para mim? Então, assim, esse grupo pode ser trabalhado. A gente considera uma disfunção tratável, entendeu? Que ótimo. Tratável, onde você vai buscar o que é
às vezes é autoconhecimento, né? Falta de autoconhecimento. Ela não sabe perceber as sensações, ela não se conhece, às vezes são experiências traumáticas. Então, assim, tudo isso precisa ser, às vezes a dificuldade de entrega, então tudo isso tem que ser revisto, polido, né? Eliminado e mais exercícios, porque na terapia você trabalha com essa questão psicológica, de ir tirando esses mitos, de entendendo essa mulher como ela é, a visão a formação que ela teve sobre a sexualidade, que isso é importante. Então, a nossa formação sexual, ela vem lá de trás, é a formação dos nossos pais, como que ela vê o sexo hoje na vida dela, como que é essa entrega ao outro, e trabalhar tudo isso e alguma experiência, se ela teve alguma experiência ruim. Às vezes não teve, é só um desconhecimento mesmo do próprio corpo, isso gerando uma dificuldade de orgasmo. Sabe que eu lembro do caso de uma moça, jovem mesmo, ela casou e ela não conseguia chegar ao orgasmo. E ela foi para terapia e com o terapeuta ela conseguiu entender que tinha a ver com um sentimento muito ruim a respeito do pai dela, que era um homem que não era fiel à mãe, que tinha relações com meninas ali da região e tal, jovenzinhas como ela, né, na mesma idade que a filha dele e tal. Então, quando isso vem à tona, ela encontra um motivo, pelo menos para trabalhar isso em terapia. Agora, sabendo quem é o inimigo, né? Aí é diferente. A partir do momento que você tem consciência do que é que está acontecendo, você cria armas, né? O inimigo, para você lutar com o inimigo, você precisa de armas. Mas quem é o inimigo? Quem é? Para você saber que armas você vai usar. Aquele marido fica constrangido, puxa, eu não consigo dar prazer à minha mulher, ela não sabe exatamente por que eu não chego lá. Aí vai para a roda de amigas, aí algumas assim, ai, ontem foi assim, ai, minha lua de mel foi daquele jeito, ai, etc, etc. Uau, orgasmo e tal. Brinca com isso até entre amigas, né? Quando surge uma conversa desse interesse, e ela, tipo, eu não tenho essa experiência. Então, assim, olha, aí ela se frustra ainda mais, vai para esse sexo tentando, mas não tem lá o nó desfeito na sua memória. Olha, o ser humano é um bichinho. Pode até desfazer o nó, só que pode levar um tempo tão grande que se você procurar uma terapia, se abrevia isso e começa a viver uma sexualidade saudável. Mas uma coisa interessante seria o seguinte, o clitóris, ele na mulher, ele corresponde à glande no homem. Então, é a região de maior sensibilidade. E o toque do clitóris, a manipulação, as carícias no clitóris, elas têm que dar a sensação boa que é o orgasmo. Tem mulheres que com a penetração conseguem ter o orgasmo, só que desse 40% talvez não consiga. Então, talvez o que outros colegas tenham se referido ao orgasmo com a penetração. Esse realmente não são todas as mulheres que conseguem. Agora, o orgasmo com as carícias do clitóris, com o toque do clitóris, todas têm que conseguir. E mesmo esse número de mulheres que consegue fazer, chegar a um orgasmo só com a penetração, há também que se considerar que possivelmente o pênis fez esse trabalho de fricção no clitóris, que promoveu esse... Então, assim, em todos os casos, em 100% é necessário essa interação, pênis-vagina passando pelo clitóris, porque é ali que está a maior estimulação. Pode acontecer, assim, o toque do clitóris, se você tem uma posição de penetração vaginal com atrito do clitóris, você tem mais chance de conseguir o orgasmo com a penetração pelo toque. Mas pode ter posições que você não tem o toque, por exemplo, uma posição de 4, que você não tem o toque do clitóris. Também pode, algumas mulheres podem sentir o orgasmo com a fricção do assoalho pélvico, da parede vaginal. Região, entendi. Tá certo? Dá prazer ali também. Também, isso. Só que se a paciente que não tem esse orgasmo com a penetração, ela chega no consultório falando que ela não tem orgasmo. Fala assim, não tenho. Aí você vai esclarecer, você vê que ela não tem orgasmo com a penetração, mas ela tem orgasmo com o toque do clitóris, com a manipulação, o que aí ela seria considerada normal.
Mas, doutor, e aquela moça que diz assim, olha, o meu marido é compreensivo, ele é tranquilo, ele é paciente, é amoroso, ele me toca o clitóris, mas eu não chego lá. Isso. Quem são essas? Essa é a que tem a anorgasmia. É essa que a gente precisa ver o quê? Porque se ela tiver um bloqueio aqui, ele está tocando, mas ela não está sentindo, entendeu? Isso. É como se estivesse bloqueado. Ela não está permitindo a percepção. Então, isso a gente tem que trabalhar o psicológico, os medos, os mitos, para ela se entregar, para ela conseguir realmente estar presente. Então, dizer que uma mulher que não tem orgasmo, ela está fadada a viver sem essa experiência, a menos que ela não busque ajuda. A menos que ela não vá ao profissional, a menos que, mas que tenha uma oferta, um auxílio, que há uma possibilidade importante de reverter esse quadro e ela passar a ver estrelinhas, é possível, né? Com o orgasmo. Muito bom. Você pode interagir com a gente, tá? Aliás, gostamos muito quando você interage, quando você pergunta o que está acontecendo aí na vidinha. Diz pra gente, nós somos amigos, não somos? Deixa sua mensagem lá no nosso facebook.com/semtabus.nt, inbox, tá? Só entre nós, segredo, mas ninguém fica sabendo, tá? E o orgasmo para o homem, tem alguma dificuldade? Ou se ele consegue a ereção, ele vai conseguir o orgasmo e tá tudo certo? Normalmente é uma sequência, né? Ele teve o desejo, a excitação, a ereção faz parte do processo da excitação e culmina com a ejaculação e o orgasmo. A falta de alcançar um orgasmo para homens e mulheres, mas vamos voltar à questão da mulher, já que tem outros impedimentos, né, mais próprios da mulher, a falta do orgasmo, essa frustração, pode vir a prejudicar o relacionamento. Bastante. Bastante, porque isso gera uma cobrança. No início, a mulher, ela cede, porque ela não sabe o que é que está acontecendo, muitas vezes por desconhecimento, e depois ela começa a falar assim, nossa, mas eu não sinto nada nesse sexo, eu não consigo chegar ao prazer, e aí ela começa a fazer cobrança. Só que antes desse ponto que ela começa a se cobrar, ela já vinha fingindo, porque ela começa a fingir para o parceiro achar que está tudo bem, então ele não sabe da real situação do relacionamento, ele acha que ela está tendo prazer, ela finge e isso é uma frustração só para ela, porque vai prejudicar só ela esse fingir, né? E isso precisa ser trabalhado mesmo porque é muito importante a sensação do orgasmo para ela e isso repercutindo positivamente no relacionamento, né? Certo? De novo, relacionamento presente, né, gente? Sexo e relacionamento o tempo todo presente. Olha só, nesse processo da busca e do desejo e, enfim, de chegar ao orgasmo, porque, afinal de contas, é a contemplação, né, é a celebração de uma relação boa, gostosa, como deva ser. Tá tudo certo com isso. Mas também não tem o que a gente poderia chamar assim de ditadura de performance, ditadura de orgasmo, os múltiplos orgasmos, as coisas assim que são as mais mirabolantes possíveis para indicar a mulher, olha, tal, é assim que é orgasmo, é assim que é desse jeito. Não tem a coisa assim mais pessoal? Não, o meu jeito de me relacionar, o meu jeito de expressar, o meu jeito de sentir é esse. Para não ficar assim uma coisa que, não, isso é geral, todo orgasmo tem que ser assim, tem que ter o grito, tem que ter, né? Há uma ditadura nisso também. Pode isso levar a mulher a se sentir menos e o homem também, porque ele, não, eu não chego a tudo isso, é mais simples, é por aí? Às vezes chega paciente no consultório falando isso, ela fala assim, doutora, eu queria aquele orgasmo que eu vi no filme que ela teve, mas que foi... Eu falei assim, mas você consegue ter orgasmo? Eu tenho, mas o meu é diferente, é menor, é rápido. Por isso que logo que a gente começou, a gente falou, são segundos de intenso prazer, mas é rápido, né? Então, essa intensidade, como que é um orgasmo? Você pode ter um orgasmo um dia mais intenso, um dia menos intenso? Pode. Depende muito do momento, do envolvimento, da excitação, de como que você está naquele momento, o quanto você está afim de estar ali. Isso pode influenciar no resultado do orgasmo ou na forma como você
vai ter. Mas ele não foge muito daquilo, do jeito que ele é, né? Não fica, né, vendo estrelas e tudo isso, porque quando você vai falar de sexo, fantasia-se muito para poder vender a matéria, a revista conseguir vender, o filme conseguir vender aquele filme. Então, a pessoa que se prende a isso como referência, às vezes ela fica muito frustrada, porque ela fala, nossa, o meu não tem nada a ver com isso, não é dessa forma. E começa uma cobrança que não precisa. Ela tem uma vida saudável, ela tem o parceiro que ela quer, ela consegue orgasmo na relação, aquele orgasmo dá o bem-estar, traz o bem-estar para ela, mas ela acha que não, que tinha que ser diferente. Então, essa busca, isso aí é complicado mesmo. E ela tem até razão, né, de imaginar que aquilo é verdade, porque se alguém está vendendo aquela ideia, é que vai ver que ela é real, né? Ninguém avisou para ela assim, olha, isso é ilusão, isso é uma atriz, isso é um treinamento, isso é uma performance, é como uma ginástica, um espetáculo para chamar a atenção, né? Aí tá lá a dona de casa, a moça simplinha, simplinha que eu digo assim, da nossa vida comum, né? Como eu e você, e querendo ser, uau, aquele negócio todo que não acontece. Então, que bom ouvir a doutora Cristina dizer que, olha, gente, são segundos, coisas simples, tal, é gostoso demais, mas não é naquele esquema todo, não. Ainda assim, tem algumas que dizem que estão em busca dos múltiplos orgasmos. Acontece em algum momento, pode chegar lá uma mulher de conseguir um, conseguiu dois, mais um, só para quebrar o galho? Isso, então seria assim, naquela mesmo esquema da resposta sexual, né? O desejo, a excitação, aí na excitação a gente fala que vai subindo a linha, né? Até chegar lá no pico, que seria o orgasmo. Quando ele chega no pico, ele pode ter mais de um, entendeu? Então, seria um registro, assim, vários orgasmos. E depois a resolução, que é quando ele abaixa. Essa mulher que tem os múltiplos orgasmos, ela tem. Aqui não tem? Não tem. Não tem. E pronto, não tem jeito. Não tem receita, não tem remédio, não tem o que fazer. Foi sortuda, tem. Muito bom, entendi. Rápido, nós já voltamos aqui com o nosso Sem Tabus. Bom aprendermos juntos, né? Eu, pelo menos, gosto muito e sou grata por cada oportunidade. E por sua companhia, é claro. É sempre muito especial pra gente. Até já, viu? Aqui no nosso Sem Tabus, hoje falando de orgasmo. Sabe o que é isso? Sabe o que é não? A gente aprende. E não aprende só fazendo, é experimentando a ideia para saber lidar com as frustrações, com as grandes expectativas, com as comparações, com as referências, para que quando chegar a sua oportunidade, aconteça levinho como tem que ser, gostoso como tem que ser, tá bom? Até já! E o tal do ponto G, hein, minha gente? Será que existe? Hoje o tema é orgasmo. Será que esse tal de ponto G, que muita gente quer experimentar, ir além do orgasmo, diz que tem um negócio assim que explode coração. E o nome dele é ponto G, em homenagem a quem trouxe essa ideia à tona. Mas não é que tem gente até hoje procurando e não achou? Por que será, né? Ele existe, doutora Cristina? Há controvérsias. Então, o ponto G ainda é motivo de discórdia, vamos dizer assim, se existe ou não existe. Mas se ele existir, ele seria assim, o canal vaginal, vamos dizer assim, a entrada da vagina, se a gente pegar o canal vaginal, dividir em 3 partes, ele ficaria na primeira parte, no lado de cima da vagina. Então, se você introduzir o dedo mais ou menos até a segunda falange, você atingiria o ponto G, conseguiria tocar nesse ponto. Que quem descreve como sendo um ponto de grande excitação seria por, naquele ponto, ter assim, uma inervação melhor e conseguir sensações maiores. Mas no estudo anatômico não existe essa inervação maior nesse local. É meio um mistério, ele olha, não, gente, mas não tem essa inervação toda aqui, não tem tudo isso. Como que diz que tem? Ah, fulano tocou e diz que tem, né? O pesquisador X e Y, isso causa uma celeuma, mas tem seu lado bom, né? Tem casaizinhos procurando até hoje e se divertindo enquanto procura. E a gente fala que a mulher não é um ponto G, ela é um abecedário inteiro, né? Verdade, tem tanta coisa para tocar, pode ficar à vontade, né? É verdade, boca, ouvidos, os olhos, tudo, o né? que ela sente, o que ela respira até dessa relação. Muito bom. Ponto G, tá lá, né? Ainda controvérsias.
é um mito da cultura brasileira ou cultura geral de que mulher gosta menos de sexo, que homem gosta mais de sexo. Como que é isso? É verdade mesmo que é uma questão de gostar mais ou gostar menos? Eu acho que é uma criação. O homem, ele foi criado livre com a sexualidade, então ele experimenta a sexualidade dele em todas as fases da vida dele, com muita liberdade, com muita tranquilidade, então ele lida com a sexualidade dele muito, muito bem. E a mulher, ela é muito castrada, muito podada, muito reprimida, e ela começa a se interessar pela sexualidade, normalmente na fase da puberdade, que aí os hormônios vão abrindo o olho daquela mulher e começando a deixar o homem interessante, só que aí ela traz uma bagagem, muitas vezes, de castração. E os pais, já sabendo que essa fase é a fase que ela começa o interesse, às vezes fecha mais ainda a castração, até para poder proteger essa mulher que ele não preparou ela para lidar com a sexualidade. Então ela vem com aquelas cobranças, com aquele peso, e isso pode refletir lá na frente, na hora que ela já é uma mulher livre, que ela pode, dona, né, dos seus sentimentos, e que ela pode usufruir de uma sexualidade saudável, mas aí ela está presa em raízes, em tabus, em mitos, que não deixa ela vivenciar a sexualidade da forma como ela mereceria. Então a gente tem que às vezes fazer um trabalho de tirando todas essas podas, esses mitos, e deixando ela mais livre para ela viver essa sexualidade. Então acho que hormonalmente falando, é para ser igual, né? A vontade, o desejo, a resposta. O homem e a mulher é tudo muito igual. O orgasmo do homem e da mulher é o mesmo. Então, assim, era para ser tudo igual. Mas aí a mulher conta com todas essas influências, né? Vamos dizer assim. Mas os dois estão equipados para darem conta, né? Os dois. Interessante. De forma igual. Ok. Doutora Cristina, sexóloga, ginecologista, terapeuta de casal, respondendo hoje sobre orgasmos, ponto G, a essas lendas, os mitos, enfim. Qualquer pessoa, vou fazer só um bate-bola aqui, né? Qualquer pessoa pode ter orgasmo, qualquer homem e mulher pode ter orgasmo. Isso. O que impede a chegada de um orgasmo são, então, fatores externos que, por sua vez, cada um pode ser trabalhado a seu tempo, de modo e qualidade. O orgasmo múltiplo é possível? Sim, naquelas condições, né? Se tem, tem, se não tem, não tem. O ponto G existe. Inclusive foi uma pergunta do Davi, né? Algumas pessoas que mandaram essas perguntinhas para a gente, sabendo se era mito ou verdade. Estamos respondendo para você. É possível chegar ao orgasmo sem a penetração? Né? Quanto mais preliminares, mais intenso o orgasmo. Mas tem gente que não sabe fazer a preliminar, não, doutora. Né? Precisa brincar mais. Brincar mais. E se conhecer, porque a gente fala assim, as preliminares é aquele momento que você explora os 5 sentidos, um do outro, né? Então, aquele momento que você vai adicionar, é onde que você descobre o abecedário todo, né? Onde estão os pontos. Então, é importante para a mulher se conhecer, porque às vezes eu vejo no consultório o seguinte, ela chega lá e fala assim, olha, toma o meu corpo, você tem que me dar prazer, faz com ele, que eu sinto o maior prazer possível. Cruza o braço e fica esperando. Não é assim, entendeu? Ela tem que se conhecer. Ela, muitas vezes, ela tem que nortear o parceiro no que ela gosta, do jeito que ela gosta, do jeito que ela gosta de ser tocada, aonde que ele toca, que ela sente melhor. E aí ela fala assim, doutora, tá bom, eu tô lá na relação, e aí eu começo, vai pra cá, vira direita, faz a esquerda, começo a ficar sinalizando. Eu falei, não é assim. Indiretamente não é assim. Seria assim, só que você não vai fazer desse jeito. Você vai fazer assim, uma hora que ele toca um ponto que você gosta mais, você dá um suspiro mais alto, para ele ver que você está gostando. Na hora que ele faz uma coisa que você está te provocando uma excitação e aquilo está ficando gostoso, você põe intensidade na sua respiração, se você não gostar. Porque tem gente que gosta de colocar som, e isso deixa mais claro para o parceiro. Mas tem gente que é muito discreta e ela não sabe como sinalizar. E se ela ficar muda, ele não vai saber nada do que se ele está fazendo, está ajudando, está atrapalhando, se está bom.
ele entende do corpo dele, ela entende do corpo dela. Então é importante ela nortear o parceiro, porque quanto mais ele souber do corpo dela, quanto mais ele aprender a dar prazer para ela, essa relação vai ser muito mais prazerosa para os dois. Porque aí sim ele vai ter a sensação de satisfiz a minha mulher e ela o retorno de uma troca, né? Os dois combinando com prazer. Você me faz pensar numa coisa, toda relação sexual, toda interação entre esse homem e essa mulher vai chegar, se não chegar num orgasmo, por exemplo, para ela, significa que essa relação foi ruim? Eu já ouvi, entendi de mulheres dizendo assim, não aconteceu, eu não consegui chegar ao orgasmo, mas eu fiquei bem. O que é esse fiquei bem? Então, porque assim, quando a mulher vai para uma relação sexual, ela tem que saber assim, o que ela quer dessa relação sexual. Se é um dia que ela está cansada, ela trabalhou o dia todo, ela tem compromisso no outro dia, ela não está assim envolvida com aquele homem a ponto de começar a brincar do zero, vamos dizer assim. Porque se você já está afim, você já está na fase do desejo. Aí você já vai para a excitação, consegue o orgasmo. Se você está na fase porque eu brinco que a mulher é igual fogão a lenha, né? Você tem que buscar a lenha, trazer a lenha, colocar no fogo, acender. E o homem é o fogão a gás, né? É fácil, né? Ligou. Então, essa mulher, às vezes, ela demora para se excitar e para conseguir chegar ao orgasmo. E ela tem consciência disso. Então, às vezes, ela vai para uma relação em que ela quer compartilhar aquele desejo que o marido está manifestando por ela, aquele momento que ela sabe que é um momento que ele atinge um prazer muito grande e ela de estar ali com ele, mas não necessariamente ela esteja objetivando chegar ao orgasmo. Então, ela vai para uma relação que é prazerosa, que é de troca, que é de carícia, mas termina e ela está bem. Agora, se ela vai para a relação com a intenção de ter um orgasmo, de ser uma relação com um retorno prazeroso para ela, no nível do orgasmo, e ela não consegue, aí ela sai frustrada dessa relação, ela sai desanimada, triste, às vezes brava, irritada, né? Porque não conseguiu, porque ela queria ter o orgasmo e não conseguiu. E às vezes, lidar com as duas coisas para o homem também é difícil. Como que ele sabe que hora que a mulher quer ter o orgasmo, que hora que ela não quer ter o orgasmo, ou você só vai para a cama se é para ter orgasmo. Não, se não for para ter orgasmo, eu não vou. Porque tem mulher que fala isso. Fala, doutor, só vou se eu tiver afim mesmo, senão eu não vou. Mas e o outro, né? É uma troca, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de duas pessoas, tem que ter o bom senso, né? Então a gente tem que pôr na balança, e vendo, e dosando, e encontrando um jeito de fazer aquela sexualidade a dois ser o melhor momento para os dois, né? Ah, mas doutor, eu vou me anular, eu vou então para o sexo só para ele ter prazer? Não é nesse sentido cru, né, da palavra, nem da falta de emoção. É tudo um sentimento, né? Exatamente. É como ela se sente. Então, se ela for para a relação se sentindo estar sendo usada para atender o prazer dele, e ela não está percebendo o prazer que ela pode de estar ali junto com ele, então ela pode realmente ter um sentimento muito ruim de estar sendo usada e estou entregando o meu corpo, tá certo? E esse homem precisa também validar essa mulher o tempo todo, né? Sim. Tem aquele senso do pertencimento, você é minha, mas não é minha como propriedade coisa, mas você como... Meu objeto de desejo, é você que eu escolhi, é com você que eu quero estar, né? Poderia estar ter escolhido outra mulher, mas você é minha escolhida, validar a beleza dela, a desenvoltura dela, mas ela não está, não é do padrão, não estou falando de padrão de beleza, já até questionamos aqui esse tal de padrão de beleza, é a mulher que você tem, ela é a sua mulher, ela é a sua escolhida. Acho que ninguém pôs uma arma na cabeça dizendo casa com ela, não foi? Foi tu que escolheu? Confessa? Foi. Então é a mulherzinha que você tem, com o corpinho que ela tem, do jeitinho que ela é. Valida isso. Elogia, reforça, sabe? Joga essa mulher pra cima, trabalha essa mulher com a autoestima que a põe, sabe, num lugar de destaque no dia a dia e ela vai se destacar na cama. Você vai ver. Vixe, vai te dar uma construção. Né? Tem toda uma história. Construção. Começa com um bom dia, né? A noite termina, ele já sabe do jeito que ele quer terminar a noite, mas ele tem que saber o jeito que ele vai começar o dia. Então é o bom dia, é o jeito que ele trata, é o que ele fala para ela, é como ele faz ela se sentir, né? Atraente, amada, desejada,
é o retorno que ele vai ter depois na cama. A nossa busca na vida, né, como um todo, é tão grande por aceitação que eu estava dando uma olhada, a produção viu aqui, por exemplo, uma pesquisa feita pelo INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade, diz que numa das pesquisas feitas, chegou-se a um número de 80% de um grupo de mulheres entrevistadas que assumiram fingir gemidos de prazer ao perceberem que não chegariam ao orgasmo durante a relação. Então, a necessidade da aceitação, do ser recebida, do ser aceita numa relação e aceito também, isso serve para o homem, mas aqui foi uma pesquisa feita com as mulheres, que é quem tem condição de fingir, né? Homem não dá para fingir. Tem jeito. Ou foi ou não foi, já era, tá na cara. Mas elas estão fingindo em grande quantidade. E esse fingir pode ser, vamos fingir para acabar logo com isso, vou fingir porque eu não sei o que é orgasmo e eu não... Se eu falar para ele, ele vai sentir que ele não me dá prazer, como que ele vai se sentir com essa informação? Não sabe ter o diálogo de colocar isso para ele, de buscar uma solução. Né? Então, assim, o fingir, ele é ruim para ela, porque é ela que está deixando de ter os orgasmos que ela poderia ter, né? E também ela é livre para ir por uma relação que ela não quer ter orgasmo. Ela pode chegar numa relação e falar assim, olha, hoje vamos ter uma relação que eu não estou com a intenção de ter orgasmo. E você tem uma relação prazerosa a terminar. A forma como você encara tudo isso e a forma como você se sente diante disso é o que vai falar se isso foi uma entrega ou se isso foi um uso. Né? Então, peso. É como você vê isso que você fala. Agora, uma coisa que as mulheres reclamam muito no consultório é assim, doutora, meu marido chega em casa, ele não me enxerga. Eu estou na cozinha, ele passa, eu estou assistindo a TV, ele vai fazer não sei o quê. Na hora que fecha a porta do quarto, aí ele me vê. Então, aí ela não quer ser vista, entendeu? O que você diz para essa moça que leva essa queixa para você? Doutora, é assim? Então, mas a queixa dela esse homem só me enxerga quando ele quer ter uma vida sexual. O que você indica? Diálogo, entendeu? Ela tem que chegar para ele e falar assim, olha, você percebe que eu estou na cozinha, você chega, você não vem me dar um beijo, você não me fala, ou então dirige uma palavra assim, de longe, quer dizer, ele não está atiçando aquela mulher, ele não está... Se ele tem intenção de fechar a porta e enxergá-la, ele já tem que começar a trabalhar isso antes, né? Chegando, elogiando, tocando, acariciando, e aí vai motivando. Falei, e aí, benzinho, hoje vai rolar aquele momento mágico nosso, tal. Ela já vai se preparando, né? Então hoje... E isso ele vai conquistando, ele vai construindo esse sentimento nela. Agora, não serve para nada, quer dizer, o que está fazendo não importa. Entrou no quarto, aí, ai, que você está linda, como você... E aí, enxergar essa mulher, aí ela pode ter essa sensação de uso. Então, isso precisa ser colocado para o parceiro, tanto a forma como ela sente, como ela acha que ele deveria agir. E se não conseguir, que isso também pode ser uma dificuldade, você vai para a terapia de casal. O terapeuta, ele é a pessoa preparada para pegar a sua queixa, para pegar a queixa do outro e lidar com tudo isso. Fazer você escutar o que o outro está falando, fazer o outro escutar o que você está falando e certificar que foi escutado. Quer dizer, é o que o casal ia falar um para o outro só com uma terceira pessoa para conseguir lidar. Porque muitas vezes o diálogo, às vezes, acaba em discussão e não consegue concluir, né? Ter uma boa conclusão. Orgasmo e ejaculação é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer aquela pausa, né? Que você sabe que a gente quer você de volta rapidinho. Mas deixa eu dizer, quando nós estamos o tempo todo aqui falando hoje, né, especialmente de orgasmo, leva em consideração, estamos falando de uma interação entre pessoas interessadas no bem comum, né, como casal. Então, um se entregando para o outro que recebe, que entrega, essa companhia, esse jogo, essa coisa bonita, gostosa, que às vezes a gente perde de vista todo o caminho só pensando na chegada. Não tem um pessoal que assim, vamos sair de férias. Aí, para algumas, férias é só quando chegar lá.
Para outros, durante todo o caminho já vai Projeto. curtindo, né? Vai parando aqui, parando acolá, né? Então, na relação, vai beijando, vai abraçando, isso já é sexo, olha, vai sentindo, vai agarrando, vai brincando, corre, solta, sabe? Daqui, da acolá, nessa coisa, já estamos fazendo sexo, né? E aí já vai fluindo o bem-estar, os hormônios já estão sendo liberados, tá tudo bem, tá tudo certo, e aí chegando lá, tem gente que vai dizer assim, gente, chegamos no lugar que separamos, que reservamos, no resort, no hotel, enfim, nem era essa grande coisa, mas a viagem foi boa, não foi? Entendeu? Então é isso que a gente está dizendo até agora sobre orgasmo. A viagem pode ser boa, depende de você, ela pode ser linda, pode ter assim momentos incríveis dentro desse contexto do sexo, tá? Depois do intervalo ela vai responder, ejaculação é a mesma coisa que orgasmo para o homem? Até já. Tem diferença entre ejaculação e orgasmo, né? Claro, para o homem? A minha convidada hoje, a nossa convidada, a doutora Cristina, ginecologista, sexóloga, terapeuta de casal, está falando para nós hoje tudo a respeito de orgasmos. Mas eu percebi que ao longo do programa nós falávamos muito voltado para a mulher, o orgasmo feminino, que tem mais dificuldades, que tem mais questões envolvidas. Mas agora chega uma questão. Para o homem, é simples assim? Ereção, ejaculação, orgasmo junto, acabou? Ou tem alguma diferenciação entre ejacular e sentir o prazer? A ejaculação é a eliminada do sêmen, é a eliminação do sêmen. Então, você teve a fase do desejo, a fase da excitação, na fase de excitação a ereção e aí a ejaculação. Então, a saída do sêmen é a ejaculação. O orgasmo é a sensação prazerosa que acompanha essa saída do sêmen. Alguns pacientes que têm, por exemplo, cirurgia de próstata, muitas vezes, começa uma dificuldade, ou pela própria interrupção do canal, dessa eliminação do sêmen, não tem mais. Mas ele tem um orgasmo da mesma forma. Esse sêmen, ao invés de ser jogado para fora, ele volta para a bexiga e depois é eliminado junto com a urina. Então, a gente fala uma ejaculação retrógrada. Algumas disfunções, alguns homens, mesmo sem cirurgia, pode ter também uma disfunção. Essa ejaculação retrógrada. Ao invés de ele jogar o sêmen para fora, ele volta para dentro da bexiga e depois sai com a urina. Mas a sensação do orgasmo, o bem-estar é o mesmo. São coisas separadas que caminham juntos. Em conjunto. De modo geral, agora voltando para o sentido do orgasmo para a mulher, vamos pensar em fases durante o mês, no ciclo menstrual da mulher, em que momentos do mês, em que dias do mês, em que períodos a mulher é mais dada à libido, ao desejo e, consequentemente, da possibilidade de uma experiência mais efetiva com o orgasmo. Com o orgasmo? Como dividir isso no período da mulher? Com o desejo, pode ser que o ciclo tenha interferência. Já com o orgasmo? Com o orgasmo vai depender das fases anteriores, entendeu? Sempre. Ela é para culminar com o orgasmo. Agora, a vontade, o desejo, tem mulheres que têm, principalmente no período de ovulação, que é onde o organismo quer realmente que ela tenha relações. Então, é muito comum o aumento da libido. Algumas pacientes se referem período pré-menstrual também, como um período que ela tem mais desejo. Agora, o orgasmo, ele é uma consequência de uma relação que iniciou. Não tem um remedinho para dar um jeito no orgasmo, doutora? Existem ajudas, né? Principalmente quando a causa é hormonal. Por que eu estou dizendo assim, né? Só para pontuar assim, o quanto um orgasmo tem a ver com o sentido da saúde emocional, né? Da saúde, de como essa mulher se encontra, de o que ela carrega como bagagem e dessa relação, dessa parceria ali. É só para deixar claro assim, por que nós trabalhamos tanto com sexo e relacionamento o tempo todo. Que a gente não trabalha com a ideia de sexo mecânico. Não, isso aqui é sexo, se é mecânico, se é uma coisa que vou lá, vou buscar orgasmo e voltar, então isso já não é aquilo que traz a plenitude de uma boa
de um bom Uma aproveitamento, né, do Uma sexo. troca, Uma né? troca. Tá pensando só na pessoa, pensando só nela. Só né? nela mesma. Citamos, acho que em algum momento, alguns remédios têm efeito que diminuem desejo, diminui e, consequentemente, vai tirar esse Vai indivíduo. interferir no vai orgasmo, vai. Isso E sim. principalmente a parte hormonal, Que né? tipo de medicação, doutora? Lembra? Então, assim, por exemplo, se eu atrapalho o começo da história, eu posso, né? Se eu interfiro já no desejo, ou eu já tenho repercussão. E até mesmo o quanto que essa mulher está envolvida para ter uma atividade sexual. Mas, assim, tranquilizantes, antidepressivos, às vezes o próprio anticoncepcional, mas eles podem interferir mais nessa parte do desejo. Agora, hormônio pode, né, por exemplo, na menopausa, eu posso ter interferência na qualidade do orgasmo, na intensidade do orgasmo, ou até no desencadear do orgasmo também. Aí a gente tem que repor esse hormôniozinho para ajudar. Ótimo que tem hormôniozinho para repor e ajudar, né, gente? Obesidade interfere na desenvoltura sexual de alguma forma, em algum momento, pode interferir? Não é para interferir. Não é, né? Se ela se sentir bem naquele momento, não é para interferir. Ok, tudo bem. A menos que essa obesidade já esteja interferindo na saúde, já Aí esteja sim. passando dos limites. Aí está tudo fora do lugar, né? Descompensa uma coisa, pode desencadear Porque outras. aí pode vir as patologias, né, advindas da obesidade. Isso sim. Aí sim. Aí é um comprometimento geral. Aí nós já falamos em algum outro momento sobre a educação que a gente vai recebendo sobre sexo. Até hoje, sabe que mesmo essa geração que está lidando com o sexo com mais facilidade, com mais transparência, fala dele, brinca com ele, usa dele, etc, etc. Mas ainda assim, muitos destes veem sexo como uma coisa ligada a algo pervertido, a algo mal. Ela está assumindo assim, não, isso aqui tá, mas ó, escondidos, tal, não sei o quê, um negócio meio sujo, meio errado. A gente ainda não conseguiu se libertar disso, né? O que eu tenho visto assim nessa formação é que a mãe hoje ela tem tentado, né? E quebrando esses... E quebrando, né? Assim, ela já não está tão castradora, tão colocando tantas barreiras. Mas a dificuldade de diálogo ainda permanece. Então, ela está sendo menos castradora, né? Ela até vai com a filha no consultório, fala que ela vai começar a vida sexual, pede para o médico passar um anticoncepcional, mas o medo dela é gestação. Ela não está preocupada com essa nova fase da filha, que é essa fase de vivenciar a sexualidade, como que está sendo essa experiência para ela. Às vezes ela não tem condição emocional de lidar com essa filha, esse assunto, né? Ela está ali cumprindo um papel. Um papel. Mas o outro do diálogo, da abordagem mais direta. Às vezes ela tem essa dificuldade. Então ela pode direcionar para o profissional essa orientação. E se ela tiver, porque tem mãe que fala assim, doutora, eu não me sinto à vontade, ou eu acho que eu não estou preparada para falar com a minha filha desse assunto, eu gostaria que a senhora conversasse com ela, eu vou sair e vou deixar ela sozinha no consultório, entendeu? Aí ela sai, ela já entrou, já apresentou a filha, sai. E aí deixa para a gente conversar e ver o que, né, tudo que ela traz. Tirar as dúvidas dela. Isso, tirar as dúvidas. As mulheres que vêm com queixas referente ao sexo hoje por causa de abuso, outro tema delicado, né? De ter sido abusado, de ter sido tocada, né? Antes da hora, antes do tempo, por pessoas absolutamente indevidas para aquele momento. Muitas vezes próximas, né? Esse que é o problema, né? Essa é a maior mágoa, né? Porque hoje os estudos mostram o abusador, o pedófilo, ele é uma pessoa muito próxima da criança, né? Do adolescente que foi abusado. Então, além dessa carga, desse peso, desse abuso, quem foi o abusador, né? Então, e é muito admissível, então, que essa mulher tenha uma considerável dificuldade de entender, até desde o toque ao sentido de um orgasmo. Isso, é pedir demais, né? Mas é possível. Sim, tá? A partir do momento que você começa um trabalho, que ela começa a dividir as fases, né? É como se ela colocasse uma pedra naquela fase que ela não podia fazer nada, né? E a fase que ela pode fazer.
né? Agora Pela ela sexualidade. pode Agora fazer ela por pode. ela. Ela escolheu a pessoa, ela está com a pessoa que ela escolheu e ela pode viver uma sexualidade plena. É só fazer o trabalho de conseguir colocar essa pedrinha, entendeu? Não precisa, não tem como resolver tudo aquilo que aconteceu. Mas começar daqui para frente, né? Olhar para frente e seguir aí uma sexualidade Agora, o ser boa. humano ele é tão diferente um do outro, né? Ele é tão complexo também em sua formação e sua estrutura, que tem pessoas que passaram por um trauma de abuso, mas elas foram de uma resiliência que não se explica. É assim, né? É como você tinha dito a respeito daquelas que têm múltiplos orgasmos, daqui não. Tem. O que fazer? Tem. E o que não tem, não tem. Isso. Então, resiliência é aquela coisa também. Claro que quem não tem pode se esforçar um pouco Isso. mais para andar a segunda, terceira milha em busca daquilo que você pode fazer agora com o que fizeram com você, né? Como a gente disse. Isso. Mas tem pessoas também que sobreviveram sozinhas, sofreram abuso, Até sozinhas, cicatrizaram, tocaram a vida e estão indo lá. Isso. É uma coisa, mas nem é para todos. Então, para quem não foi, de verdade, uma terapia, uma ajuda, porque essa é uma marca muito dolorosa. Muito. É uma cicatriz, Uma né? cicatriz. E vai ficar uma cicatriz. Aí o importante é isso, é o que você vai fazer com essa cicatriz. Se né? bem que assim, para alguns cicatrizaram, para outros ainda está aberto lá a ferida, Sim, né? No sentido é. assim, o tempo passou, mas agora está numa relação sexual com o marido, desejando um orgasmo, um toque, uma vida sexual com prazer, mas tem lá aquela não situação consegue ter inflamada entrega, do passado. E você, como vai a sua vida sexual aí? Tudo bem? Namoradinho, né? Namorando seu maridinho, sua esposinha, essa vivência, essa experiência, essa coisa boa, que deva ser assim, que é um carinho de Deus para todos nós. A gente costuma dizer aqui no Sem Tabus, doutora, que é interessante assim de como o orgasmo ele é para rico e para pobres, né? Para os grandes e poderosos e para as pessoas mais simples. É o prazer democrático, né? Tem um lugar X que é maravilhoso, cheio de coisas lindas, mas que o que não tem recurso, não tem dinheiro, olha, assim, nunca vou experimentar daquilo lá, né? Nunca vou saber dessa experiência, de fazer essa viagem para X lugar. Mas ela pode ter certeza que isso seja rico ou pobre, o orgasmo, o prazer, a relação sexual, é para todos. Que coisa Pra boa todos. isso, Muito né? bom isso, que existe. verdade. O maior dos prazeres é democrático. Isso. Né? Já imaginou Verdade. se fosse só para os ricos? Aí eu digo assim, olha, tem um casalzinho ali, bem numa casinha velhinha, mas eles estão lá juntinhos e eles podem ter um orgasmo tal qual aquele da mansão. Isso mesmo. Entendeu? Então, por favor, considere que você não está à parte. Sabe aquele grupo pequenininho que entendemos que é um grupo que é dito a respeito, não vai poder ter orgasmo, não vai ter por esta ou aquela questão. Ai, que alívio! Mesmo estas pessoas que têm limitações mais importantes, essas limitações podem ser derrubadas, podem ser desfeitas. Você pode ser tratado, você pode ser tratada. Afinal, nem é você que é doente. Ah, eu tenho um problema, sou eu um problema, eu carrego um problema, o que é que eu faço com ele? Tá aqui, ó, profissionais, vai lá, procura. E outra coisa, não deu certo com um profissional, né? Não gostou da escuta, do modo ali como foi atendido, não correspondeu à expectativa. Vai no outro. Mas o importante é que são pessoas especializadas, querendo ajudar você, cada um com o seu trato, com o seu modo mas de atender você. Mas que você tem direito a um orgasmo? Tem. Né? Isso. Todos têm o direito ao orgasmo, então, ao prazer. Mas é um direito que você tem também, sendo também importante que você considere um todo, tá? Então não é uma coisa mágica. Ei, menino, não é mágico, não. Aquele marido fala assim, vira que eu vou fazer sexo. Aí chega cá que eu vou fazer sexo. Fechou a porta, no caso daquela sua paciente, por exemplo, de dizer assim, eu sou invisível para ir, de repente eu apareço. Quando fecha a porta do quarto. Assim não vale, né, gente? Doutor, o que eu não lhe perguntei sobre o orgasmo? Que é importante saber, que é importante dizer dentro desse contexto de prazer, relacionamento, mas também considerando que nós temos limitações importantes, por exemplo, referente ao diálogo, referente à entrega, referente ao histórico. Como é que a gente pode, sei lá, lidar dentro dessas nossas limitações para ir chegando mais perto do que a gente deseja de fato, que é ter uma vida prazerosa no sexo? O autoconhecimento, né? Você conhecer o seu corpo, você saber os pontos que você gosta,
que sejam tocados, a forma como você gosta que te toque, e você conseguir passar isso para o parceiro. Porque à medida que ele vai fazendo aquilo que te dá prazer, da forma como te dá prazer, você tem muito mais chance de ter chegar ao orgasmo, ter uma excitação maior e conseguir chegar ao orgasmo. Então, esse autoconhecimento para você passar para o outro, ou você ir percebendo no próprio toque do outro o jeito que ele toca e dando sinais, né? Com um suspiro, com uma respiração mais ofegante, de que está bom. Você pode combinar com ele, falar, olha, na hora que eu estiver respirando mais, é porque tá bom, continua. Na hora que eu ficar quietinha é porque você mudou do jeito e não tá bom. Você pode sinalizar e na hora você não precisar ficar... dando comandos. Dando comandos. Você sinaliza sutilmente. Isso, o casal que consegue fazer dessa forma, consegue... se você estiver aqui pensando em dar prazer para o outro e ele pensando em te dar prazer, a gente só pode ter uma relação que no final vai ser muito boa, né? Um está preocupado com o prazer do outro. Então, acho que é isso que precisa. E essa descoberta foi bem interessante quando você coloca assim, eu perceber o meu corpo, né? Eu e eu mesma, perceber de que quais são as minhas limitações, mas também a minha abertura para permitir que o outro me tenha, que o outro, né, eu me permitir nisso. E esse casal, também eles podem entender que este momento de estar junto é possibilitando esse autoconhecimento também, Isso. né? Se não tem, é isso que ela está dizendo, se não tem essa facilidade em verbalizar e também, às vezes, para não tornar aquele momento assim meio de professora e aluno, né? Professor, aluno e manual do lado, agora faz isso, agora faz aquilo. A gente pode entender esse momento como os dois crescendo juntos. Isso. Olha, mozinho, assim. É uma construção, assim, né? Tal, o casal desse constrói a sexualidade dele. Por isso que a gente não pode falar, escutar a história da vizinha, porque o casal constrói a dele. Ele tem essa oportunidade e pode construir de uma forma tão prazerosa, tão gostosa, que é o democrático, né? Todo mundo pode ter o seu de uma forma muito grande. Então, é muito interessante quando você Por falar se em envolve. vizinho, né? Tá ali, sei lá, houve um dia, né? Dependendo de onde mora e o que tem ali por perto, aí tem aquele que você escuta um barulho, um grito, um gemido e tal, parece um negócio assim. Só que o casal do lado de cá é discretinho, é tranquilo, não tem... Aí um dos dois pode pensar assim, tinha que ser daquele jeito, não era? Podia ser daquele jeito, igual aquela que levou lá a queijo. Mas, doutor, eu queria daquele jeito. Não, é o seu jeitinho. Isso. Eu até ando dizendo que, inclusive, esse casal que fica muito ligado nas performances e tal, diminui até a sua intensidade na busca e tal, porque se sentir diminuído. Todo mundo diz que é daquele jeito, daquela maneira e eu não consigo chegar lá. É do seu jeito. Meus palestrantes fazem graça e contam mil e uma coisa. Aí tem aquele casalzinho bem quietinho lá no fundo, na última fileira, assim. Ixi, então tá tudo errado lá em casa. Não tá tudo errado. Tá tudo certo para vocês dois, isso. né? Que aquilo lá é só uma firula para fazer o negócio mais engraçado, para vender uma propaganda, ou sei lá o que quer que seja. Mas o melhor sexo é aquele que você faz do seu jeitinho, com a sua carinha, com o seu cheirinho. Aí esse é o melhor. Doutora, obrigada, viu? Nada, imagina. Deus abençoe você. Até uma próxima vez. Obrigada, boa noite. Obrigada, doutora Cristina, e obrigada a você pela companhia, que nos faz tão bem, que eu já fico esperando a nossa próxima vez, o nosso próximo encontro. E assim, né? Se é bom para nós, espero que tenha sido bom para você. Até o próximo.